Caro senador Paulo Paim, colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, claro que eu não posso me furtar de novo de ver as nossas lideranças, os nossos aposentados do Fundo Aeros a manter a vigilância, porque uma sentença não garante uma execução. Depende que o Poder Executivo cumpra, e por isso a oportunidade da mensagem, senador Paim, já afirmada por Vossa Excelência, pelo senador Álvaro, pelo senador Cristóvão, e por mim, que estamos aqui, e senador Rodrigo também já estava aqui, não tenho dúvida, isso haverá unanimidade. O drama do Aero sensibiliza todo o Senado Federal. Então, não tenho dúvida de que todos aqui vão assinar embaixo, porque é um pedido absolutamente justo, oportuno, eu diria até urgente. Urgente que o tempo já esgotou, já passou do limite. E é preciso uma solução. Aliás, hoje, o Jornal do Comércio, lá da nossa Porto Alegre, traz uma matéria sobre isso, dizendo que, fazendo o comentário da necessidade da implementação através da execução. Não precisa mais fazer embargos, usar o processo para tentar modificar o que, de forma absolutamente cristalina, foi decidido na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência estava lá, eu não pude comparecer, estava aqui presidindo uma audiência pública, debatendo uma questão de fronteira. O senador Álvaro esteve lá também, eu apenas assisti inteiramente o voto da ministra Carmen Lúcia no ano passado, que, aliás, eu tinha a convicção de que ele seria confirmado pelos demais ministros, como acabou acontecendo. Então, a vocês, novamente, tenho a certeza que não faltará o apoio desta Casa, especialmente do senador Paim. Eu começo hoje falando de uma questão que, lamentavelmente, se temos, como disse o senador Cristóvão, de nos orgulharmos pelos altos índices de alfabetização no Estado, mas, por outro lado, como senadora mulher, eu fico muito chocada com o noticiário envolvendo a criminalidade, ou o chamado agora feminicídio, que é a agressão, a violência, a tentativa de homicídio e o assassinato de mulheres. Nessa semana que passou, lá em Rio Grande, uma cidade com 150 mil eleitores, portanto uma população maior que isso, só eleitores 150 mil, o maior porto marítimo do nosso estado, o terceiro maior do país, uma professora de 32 anos, a caminho da escola, professora de português, a Paula Rodrigues Veleda, foi assassinada com 4 tiros pelo namorado, que não aceitou o rompimento de uma relação de 4 anos. As estatísticas mostram que, em 2013, a cada 38 horas, uma mulher gaúcha sofreu atentado à vida no Rio Grande do Sul, e as cidades que lideram a violência são Porto Alegre, com 36 notificações, Rio Grande, com 11, Caxias do Sul, com 10. De fato, isso pode ser muito maior, mas uma constatação importante no âmbito da CPI-MI, que examinou a violência contra a mulher, liderada pela senadora Ana Rita, hoje presidente da CDH, Comissão de Direitos Humanos, ela confirmou que, pelos levantamentos nessa investigação, constatou-se que 2/3 das vítimas de tentativas de homicídio, no caso mulheres, procuram a delegacia. Não deixa de ser um avanço, porque a mulher tinha, e sobretudo aquela que depende financeiramente do marido, tinha receio, ou ante novas ameaças, quando ia fazer a queixa, retirava a queixa. E hoje, por uma lei de uma outra mulher, a senadora Gleisi Hoffmann, isso já não pode mais. Não há como retirar a queixa de uma tentativa de homicídio ou de uma violência contra a mulher. De qualquer modo, o fato de a Lei Maria da Penha ter sido um enorme avanço, ela própria, vítima de uma violência horrível, a deixou paraplégica, cadeirante, mostra que, embora haja uma evolução satisfatória na coragem das mulheres para denunciar a violência,
O fato é que cada vez mais estamos tendo cidades violentas. São mortas, a facadas, a tiros, alvejadas, espancadas até a morte. Tudo isso sempre acontecendo dentro de casa, onde a convivência deveria ser harmoniosa, amorosa e solidária. Na verdade, isso reflete um pouco um clima que a gente vive de amor e ódio, e na relação homem e mulher, seja ele namorado, seja amante, companheiro, marido. É uma relação que envolve sentimentos que nós temos dificuldade de julgar. Por isso, senador Paim, eu recorro à leitura de um texto que uma professora da Universidade de Rio Grande, a FURG, a Fundação Universidade Federal de Rio Grande, hoje, casualmente, como reitora, uma mulher. Pela primeira vez na história da FURG, uma mulher comanda a FURG, que é a reitora Cleusa Maria Sobral Dias, que eu tive o prazer de encontrá-la há uma semana, segunda-feira passada, lá em Rio Grande. Pois eu vou ler essa mensagem feita pela docente da Universidade Federal do Rio Grande, Carolina Koch. Que tipo de marido tem algumas mulheres? É o texto que a professora Carolina escreveu. Parece até uma ironia, mas 2 dias após o Dia Internacional da Mulher, aqui em Rio Grande, minha filha entrou no carro, na saída da escola, aos prantos. Perguntei: o que foi, filha? Chorando muito, disse: a Paula Veleda, nossa professora de literatura, foi assassinada hoje de manhã pelo namorado em pleno centro da cidade. Ela falava desconsolada, chocada, e eu também, obviamente. Afinal, uma professora de colégio e de cursinho, uma pessoa calma, foi assassinada no centro da cidade pelo namorado, com o qual teve um relacionamento de 4 anos. Minha filha disse: o relacionamento deles terminou na quinta-feira e ele não aceitou. Ele não era dono da Paula. Ele tinha sido apenas o companheiro, mas não o dono. Ao não aceitar o rompimento, ele se portou como se fosse dono da Paula e da vida dela. E esse talvez seja o maior problema que nós temos hoje na nossa sociedade. As pessoas não são propriedade de outras pessoas. Quantos colegas de minha filha e quantos cidadãos ficaram e estão chocados neste momento? E a família desta minha colega? Digo colega porque também sou professora e, para mim, não há diferença nenhuma onde atuamos. Somos todos humanos e estamos tentando transmitir nossos conhecimentos para, de alguma forma, construirmos um país melhor. Estou revoltada. Não por ela ser professora como eu, mas por ser mulher e ter sido morta pelo seu namorado apenas pelo fato de ela ter terminado a sua relação afetiva. É o que eu observei sobre o pertencimento. Ela não era propriedade do namorado. Que tipo de companheiros algumas mulheres têm? Muitos homens não aceitam quando uma mulher não os ama mais? É um absurdo isso acontecer em 2014. Onde está a liberdade de escolha de um amor verdadeiro? Estatisticamente falando, com certeza, homens matam muito mais mulheres do que o contrário, por causa do machismo, do não saber perder. Me questiono, esta moça de 32 anos nunca lhe deu alegria? Obviamente sim. Seria ele um psicopata? Como ela poderia se defender desse desgraçado e covarde? Denunciaria-o à polícia por ciúmes? Ele a mataria ao descobrir. O que fez essa pobre moça? Com certeza aguentou calada e terminou sua relação. E o que aconteceu? Ele a matou a sangue frio. Está enraizado na cabeça de muitos homens que nós, mulheres, lhe pertencemos, como se fôssemos objetos. Temos mais liberdade sexual, mas somos mulheres e, acima de tudo, seres humanos. Como estão os alunos desta professora? Minha filha está chocada. Como está a família dessa moça? Deixo aqui minha total indignação como colega dela, como mãe, como mulher.
a tristeza nos corações dos alunos desta professora, sempre calma e amiga de todos. Espero que essa história sirva de alerta para muitas moças que são seduzidas por esse tipo de homem louco. Ao primeiro sinal de sua roupa está curta, gravadores na bolsa e perseguições. Fujam, fujam, sugere a Carolina Koch, que é docente da Universidade Federal do Rio Grande. Eu faço essa leitura para um pouco de reflexão, senador Cristóvão, porque aí também está a educação. Não a violência contra os professores, mas acidentalmente ou coincidente, porque estamos falando de educação, e a vítima ter sido uma mulher. Então, eu queria, com esse registro, também mencionar a indignação por essa atitude de imaginar que as mulheres são propriedade dos homens, ou de quem quer que seja, ou mulheres que matam homens também imaginando a mesma coisa. Não somos propriedade de ninguém. Nós somos donos do nosso corpo, do nosso coração, da nossa alma. E não podemos nos dar o direito de aceitar essa violência. E com muita alegria concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque. Senador, esse é um tema que a gente devia trazer aqui todo dia, para denunciar, para criticar a violência contra as mulheres. Eu fui candidato a governador saindo da reitoria, 4 anos depois, saí da reitoria, professor universitário, que por mais que circulasse, tivesse sentimento social, eu estava ali dentro daqueles muros do campus. A campanha, até porque o Distrito Federal é uma cidade quase e não um estado, a campanha é visitando as pessoas, é rodando, andando. Uma das coisas que mais me impactou nas tardes que eu passei conversando com as pessoas nas casas, e em geral mulheres, os homens não estavam, o que mais impactou foram as descrições delas de violência doméstica. Eu jamais imaginaria isso. E as estatísticas que eu poderia ter lido, que eu nem lembro, não me deram o sentimento nem o impacto que eu tive. Quando eu vi uma mãe dizer que apanhou do filho, mulher que apanhou do marido, e outras coisas mais graves ainda. Então, esse tema tem que ser abolido, tem que ser resolvido, não podemos deixar que continue. Para isso, nós precisamos de algo que já existe. A Lei Maria da Penha, por exemplo, seu cumprimento, a punição, mas não vamos conseguir pacificar a família, na verdade é isso, que quase todas as violências são dentro de casa ou entre namorados, sem um grande programa de educação desde a primeira infância, das meninas para aprenderem seus direitos e se afirmarem, e os meninos para aprenderem a respeitar as meninas. O machismo é tremendo dentro das escolas. A gente pensa que o machismo é uma coisa dos homens. Não, os meninos são machistas e a gente tem que vencer isso. Vencer isso é através de um processo de educação que não fique só na matemática, no inglês e no português, que ensine também costumes decentes, entre os quais o respeito a todos, mas sobretudo o respeito de não praticar esse crime abominável de violência contra as mulheres. Muito obrigada, senador Cristóvão. Quando o senhor diz que o que o senhor ouviu não confere com estatísticas, ou elas não retratavam essa realidade, eu cada vez mais me convenço que os chineses têm razão quando dizem que ver ou ouvir pessoalmente uma vez vale mais que ler 1000 vezes. A gente não encontra na literatura ou onde, nas estatísticas oficiais, números tão dramáticos, porque a gente vai, como o senhor teve a oportunidade de falar com as pessoas. E quando um filho agride uma mãe, no mínimo a droga está aí como causa dessa violência. Houve um caso muito dramático em Porto Alegre, e todos entenderam o estado da mãe, que matou o único filho, senador. Matou o único filho, mas num estado de extremo desgaste emocional pela violência com que este filho drogado tratava essa mãe. Não era de periferia, era da classe média alta de Porto Alegre. E a sociedade entendeu.
porque a mãe sofreu na carne, e a mãe que amava o filho único, chegou a este ponto, dá para se imaginar, pelo menos, o drama vivido por esta mãe. E quando o senhor viu de uma mãe relatando que o filho lhe agredia, em geral a droga está dentro disso. Então a droga é a epidemia que nós temos que enfrentar. Humanizar as relações dentro da família, a relação inclusive profissional. Nós vemos aí o cenário do bullying todo acontecendo. O que é isso? É uma violência, é uma falta de civilidade na relação humana. Então, é um conjunto de iniciativas que precisamos tomar para melhorar a convivência na sociedade. Mas eu tenho também uma notícia boa, não é só essa tragédia que nós temos que tratar sempre para que isto vivo nos leve a buscar uma forma de resolver. Eu tive, em pleno domingo, vindo da minha Lagoa Vermelha, passei na cidade da Serra chamada Carlos Barbosa, que é a capital nacional do futsal, o futebol de salão, agora futsal já como modalidade esportiva nas Olimpíadas. E ali se realizou a primeira feira de oportunidades de negócios, atraindo o interesse de mais de 3.500 visitantes. Diversos setores econômicos, não só da região da Serra, mas da região metropolitana, de outras regiões do estado, foram ali em busca de formalização das suas empresas, buscando orientação técnica prática voltada à eficiência e à melhoria do ambiente de negócios. A formalização, aliás, é um ótimo caminho sobre todos os aspectos. As pessoas, os seus direitos trabalhistas, a previdência, tudo isso ganha com a formalização das empresas no mercado de trabalho. Eu fui recebida pelo presidente da Associação Comercial e Industrial de Carlos Barbosa, Fabiano Ferrari, um jovem que entende bem a importância do que é a formalização de um lugar onde é um polo empreendedor por cultura, por história, por natureza. Além do vinho, dos calçados, da cutelaria centenária tramontina, que hoje é uma multinacional, fazem parte da cultura regional, a diversidade dos empreendimentos nas áreas metalúrgicas e também de laticínios, onde temos uma grande cooperativa, a Cooperativa Santa Clara. Grandes exemplos são exatamente esses dois grandes empreendimentos ali. São iniciativas de empreendedores que começaram bem pequenas, sendo um exemplo que hoje é seguido por todos. Após passar pela Feira de Oportunidades de Negócios, vendo ali gerentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, a gerência do SEBRAE, escolas técnicas profissionalizantes, os bombeiros dando a orientação das prevenções contra incêndios, também a área de sustentabilidade, também a área da questão dos registros de como é o caminho, aliás, tortuoso e muito burocrático para você criar uma empresa. E, às vezes, tão complicado esse caminho quanto fechar uma empresa. Mas, de qualquer maneira, me pareceu, ao conversar com alguns dos que estavam ali candidatos à formalização das suas empresas, muito interessados, vivamente interessados em entrar e ficar sob a guarda da lei e fazendo o seu papel para aumentar o crescimento dessa importante região do Rio Grande do Sul. Cito um exemplo muito comentado na feira por diferentes empreendedores. É o caso dos licenciamentos ambientais. As licenças nessa área devem ser rigorosas e exigidas. É uma precaução necessária. Mas as filas de processos que não resolvem os problemas, nem geram resultados práticos para a economia, não deixa esperando 10 meses, 2 anos, 3 anos, 4 anos à espera de um licenciamento. A pessoa desiste e vai para outro lugar. Essas licenças e os alvarás de bombeiros têm funcionado com uma complexa teia de autorizações, abrindo espaço também, às vezes, como já aconteceu, para corrupção. Não é bom isso. Eu faço, a grosso modo, uma comparação com o corriqueiro atendimento na área da saúde. Imagine que um médico, após constatar que precisa operar um paciente, precisa esperar por até 3 meses ou mais a autorização de outro médico, seja da prefeitura, do estado ou da federação, para iniciar o procedimento cirúrgico que deve ser dado de forma urgente. Então, certamente, no caso das empresas, é um pouco esse processo, senador Paim. A Excelência conhece bem
e até porque acho que trabalhou na Tramontina, foi um dos seus empregos ali. Pertenço até hoje ao Grupo Tramontina, estou licenciado. Ah, pois então, olha aí, senador Paim. Então, ali naquele polo, chegou lá um pequeno empreendedor, eu curiosamente, qual é a sua área? Eu sou construtor. Ele estava querendo criar sua empresa, deve ser um empreiteiro de fazer reformas de edificações, e aí ele disse, sou da sua terra. Ele era de Lagoa Vermelha, um jovem, uns 42 anos, e estava há 25 anos ali em Carlos Barbosa e queria formalizar a empresa, foi na feira para saber como fazer isso. Então, a gente nota uma vontade das pessoas trabalharem exatamente nisso. Então, também falei com o Banco do Brasil e a Caixa do programa Microcrédito, que dá um crédito de até R$4.000, e perguntei a primeira coisa, como é que é a inadimplência? Muito baixa a inadimplência, ou seja, o tomador desse empréstimo, ele cuida do seu negócio, ele tem muita responsabilidade, ele paga. Então, é muito baixa a inadimplência nesse setor. Também não deixo de mencionar a importância do SEBRAE como uma apoiadora técnica para orientar as pessoas sobre como é que se desenvolve a sua atividade, essa questão toda. Então, eu queria dizer que essa questão do funcionamento até de SAs, aí já num plano maior, que eu apresentei na CCJ, um projeto de lei 348, que está sob relatoria do senador Ricardo Ferraz, alterando a Lei 6.404, de dezembro de 76, para simplificar a constituição e o funcionamento da sociedade anônima de capital fechado, com menos de 20 acionistas e patrimônio líquido inferior a R$100 milhões. Eu penso que essas são iniciativas que podem ser tomadas. Hoje o jornal O Globo, aliás, publicou um artigo do ex-governador de Sergipe, integrante do Conselho Superior de Economia da Federação das Indústrias de São Paulo, Albano Franco. Na análise, ele diz que o Brasil continuará enredado na armadilha do baixo crescimento, na casa dos 2% dos avanços modernizantes, caso os avanços modernizantes não sejam deflagrados. Os investimentos não se disseminam e é preocupante a queda da produtividade pela carência de logística, o que redunda em elevados custos do setor produtivo e perda de parte da produção, notadamente agrícola, por falta de escoamento. Por outro lado, a indústria, setor que deveria ser o carro-chefe do crescimento, pelos efeitos germinativos e multiplicadores que acarreta na economia, teve expansão de 2,9% em janeiro, segundo a Indústria Brasileira de Indústria Brasileira de Geografia e Estatística, depois de uma redução, o índice da indústria, feita pelo IBGE, depois de uma redução de 3,7% em dezembro e que, em face dos incentivos recebidos, continua com os mesmos níveis. E aí eu volto àquele tema, senador Paim, que foi anunciado no Rio Grande do Sul, o nosso grande PIB, o crescimento de mais de 6%, lembrando que por que isso aconteceu? Porque a produção agropecuária no Rio Grande do Sul, cuja vitrine expressiva foi vista na Expo Direto Cotrijal em Nome Toque, com a presença do vice-presidente Michel Temer, do ministro da Agricultura e também de várias autoridades, mostrando a sua capacidade e os recordes de negócios no setor. A agricultura tem sido e continuado e vai ser ainda o motor da economia brasileira. Por isso, nós não podemos deixar de olhar com muita atenção, não discriminando os assentamentos, a agricultura familiar, o pequeno e médio empresário, as cooperativas de produção agropecuárias em todo o Brasil, que fazem a diferença nesse setor tão importante. Por fim, mas não menos importante, senador Paim, eu queria lembrar que no sábado nós tivemos 2 aniversariantes, o senador Paim, dia 15 de março, e também o senador Pedro Tax. Então, hoje, segunda-feira, como foi sábado, eu aproveito, já que Vossa Excelência está na presidência, de saudá-lo e também aos... Senadora Amélia, me permite, a senadora Ideli, casualmente em sintonia, nesse momento está me ligando para me dar os parabéns. Pois é. E Vossa Excelência está dando parabéns da tribuna. Então, pegou a mensagem aí, senadora? Dá um abraço para a senadora Ideli Salvati também, nossa ministra Ideli Salvati. E dizer também que os telespectadores lá do Mato Grosso, lá de Cuiabá, do senador Pedro Tax, que também recebam os cumprimentos dos colegas aqui pelo aniversário que aconteceu sábado. Muito obrigado.